Meus irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Hoje eu quero conversar sobre uma pergunta que atravessa gerações, desafia a mente de muitos cristãos e, talvez, em algum momento da sua vida, também tenha passado pelo seu coração. Desde criança, eu ouço a mesma afirmação: Jesus está voltando. Poucas frases foram repetidas tantas vezes ao longo da história do cristianismo quanto esta. Pais disseram aos seus filhos, pastores anunciaram de seus púlpitos, missionários a proclamaram entre as nações, pregadores a ecoaram em igrejas, praças, rádios, televisões e plataformas digitais. Geração após geração ouviu a mesma promessa: Jesus está voltando. Entretanto, à medida que os séculos passaram, uma pergunta começou a surgir na mente de muitos. Alguns a fizeram em silêncio, outros a expressaram publicamente. E alguns chegaram a transformar essa dúvida em motivo de zombaria. A pergunta é simples, mas profundamente desafiadora. Jesus prometeu voltar. Por que ainda não voltou? Desde os dias da igreja primitiva, essa questão acompanha a caminhada dos cristãos. Os próprios apóstolos enfrentaram pessoas que questionavam a promessa da volta de Cristo. Séculos se passaram, impérios surgiram e desapareceram, civilizações floresceram e caíram, mas a promessa continua aguardando seu cumprimento. Estaria Deus atrasando sua promessa? Teria a igreja compreendido algo de forma equivocada? Os primeiros cristãos interpretaram mal as palavras de Jesus? Ou existe um propósito maior por trás dessa longa espera? Este livro nasceu da convicção de que a Bíblia possui respostas claras para essas perguntas. Ao longo destas páginas, não buscaremos especulações, sensacionalismos ou teorias humanas. Nossa jornada será conduzida pelas Escrituras Sagradas, examinando cuidadosamente os textos bíblicos em seus contextos históricos, teológicos, escatológicos e apologéticos. Nosso objetivo não é apenas afirmar que Jesus voltará. Nosso objetivo é compreender por que ele ainda não voltou. Ao final desta caminhada, o leitor perceberá que aquilo que muitos chamam
de demora é, na verdade, uma das maiores demonstrações da sabedoria, da soberania e da misericórdia de Deus. A promessa permanece viva. O plano continua em andamento. E a volta de Jesus acontecerá exatamente no momento determinado pelo Pai. É isso que quero conversar com você hoje. Talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez nunca tenha tido coragem de fazê-la em voz alta. Afinal, se Jesus prometeu voltar, por que quase 2.000 anos se passaram e essa promessa ainda não se cumpriu? Essa não é uma dúvida moderna. Ela já existia nos dias dos apóstolos. À medida que os anos passavam, algumas pessoas começaram a questionar a promessa da volta de Cristo. Outras chegaram a zombar daqueles que continuavam esperando pelo cumprimento dessa palavra. Mas, ao estudar esse tema com mais profundidade, percebi algo surpreendente. Talvez o problema não esteja na promessa. Talvez o problema esteja na forma como estamos olhando para ela. Talvez estejamos fazendo a pergunta certa da maneira errada. Porque a questão não é apenas porque Jesus ainda não voltou. Existe uma pergunta ainda mais importante. Enquanto a igreja olha para o céu aguardando a volta de Cristo, Deus continua agindo na terra. Vidas continuam sendo transformadas. O Evangelho continua sendo pregado. Pecadores continuam sendo alcançados pela graça. Por isso, a verdadeira pergunta talvez seja: o que Deus está fazendo enquanto Jesus não volta? E é aqui que surgem algumas dúvidas que inquietam o coração de muitos cristãos. Será que Deus esqueceu sua promessa? Será que os apóstolos entenderam algo errado? O que significa quando a Bíblia afirma que Cristo virá brevemente? Estamos diante de um atraso? Ou será que existe um propósito divino por trás dessa espera? E se a demora que muitos questionam for, na verdade, uma demonstração da paciência, da misericórdia e do amor de Deus para com a humanidade? Ao longo dessa jornada de estudo, descobri algo que mudou completamente a minha perspectiva sobre essa questão. Os 2.000 anos, que muitos enxergam como demora, não revelam a ausência de Deus. Pelo contrário, eles revelam a atuação contínua de Deus na história. Revelam sua paciência ao oferecer
oportunidade de arrependimento a uma humanidade que continuamente se afasta dele. Revelam sua misericórdia ao continuar chamando pecadores para a salvação através do Evangelho. Revelam sua fidelidade, porque, apesar da passagem dos séculos, sua promessa permanece tão verdadeira hoje quanto no dia em que foi anunciada. E revelam sua soberania, porque a história não está fora de controle, ela continua avançando, exatamente na direção estabelecida por Deus desde a eternidade. Foi então que percebi que a pergunta não é apenas por que Jesus ainda não voltou? A pergunta correta é: o que Deus está realizando enquanto aguardamos a volta de Jesus? Foi por isso que escrevi o livro A Volta de Jesus. Promessa esquecida ou plano perfeito de Deus? Se você procura datas para a volta de Jesus, cálculos proféticos, previsões sobre acontecimentos futuros ou teorias sensacionalistas sobre o fim dos tempos, talvez este livro não corresponda às suas expectativas. Meu propósito não é especular sobre aquilo que Deus não revelou. Meu propósito é voltar às Escrituras. Porque a verdadeira questão não é descobrir o dia da volta de Cristo, mas compreender o que Deus deseja nos ensinar enquanto aguardamos esse dia. Por que Jesus ainda não voltou? O que a aparente demora revela sobre o caráter de Deus? O que ela nos ensina sobre sua paciência, sua misericórdia e sua fidelidade às promessas? E de que maneira essa verdade deve impactar a nossa fé e a nossa vida hoje? Se essas perguntas também habitam o seu coração, convido você a caminhar comigo pelas páginas da Bíblia e descobrir que aquilo que muitos chamam de demora pode ser, na verdade, uma das maiores demonstrações da graça de Deus para com a humanidade. Ao longo destas páginas, o leitor será convidado a refletir não apenas sobre a promessa da volta de Jesus, mas também sobre o plano perfeito que Deus continua realizando na história. Mais do que responder uma pergunta, este livro busca fortalecer a fé, renovar a esperança e conduzir o leitor a uma confiança ainda maior na palavra de Deus. Porque a volta de Jesus não é uma promessa esquecida. Ela faz parte do plano perfeito de Deus. E para quem eu recomendo este livro? A Volta de Jesus, Promessa Esquecida, O Plano Perfeito de Deus. É uma leitura especialmente recomendada para líderes de grupos religiosos que desejam conduzir
estudos e reflexões bíblicas sobre a volta de Cristo. Para professores de escola dominical que buscam uma abordagem equilibrada, bíblica e fundamentada nas Escrituras. Pregadores iniciantes que desejam compreender melhor esse importante tema da fé cristã e ensiná-lo com responsabilidade. Novos convertidos que possuem dúvidas sobre a segunda vinda de Jesus e desejam fortalecer sua compreensão na palavra de Deus. Cristãos que ainda se perguntam por que Jesus não voltou e que desejam descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre a aparente demora do cumprimento dessa promessa. Todos aqueles que desejam aprofundar sua fé, compreender melhor os propósitos de Deus e renovar a esperança da gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais do que responder perguntas sobre eventos futuros, este livro convida o leitor a enxergar a espera pela volta de Cristo sob uma perspectiva bíblica, revelando como a paciência, a misericórdia e os propósitos de Deus continuam se manifestando enquanto aguardamos o cumprimento de sua promessa. Durante anos, muitos olharam para a espera e enxergaram uma demora. Mas as Escrituras revelam algo muito maior. A volta de Jesus não é uma promessa esquecida. É parte do plano perfeito de Deus. E quando você compreender isso, deixará de olhar para a espera apenas como um período de tempo que precisa terminar. Você passará a enxergá-la como parte do próprio plano de Deus. Deixará de perguntar apenas porque Jesus ainda não voltou e começará a contemplar tudo o que Deus está realizando enquanto aguardamos o seu retorno. Porque enquanto muitos enxergam apenas uma demora, Deus continua salvando vidas, transformando corações, edificando sua igreja e cumprindo os seus propósitos na história. A espera não é um sinal de esquecimento. A espera não é uma falha no cumprimento da promessa. A espera faz parte do plano de Deus. E quando essa verdade alcança o coração, a forma de enxergar a volta de Cristo muda completamente. Essa compreensão muda tudo. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que essa reflexão continue ecoando no seu coração. Se há uma verdade que precisamos guardar, é esta: Deus não esqueceu sua promessa. Jesus voltará no tempo determinado pelo Pai. E, enquanto aguardamos esse glorioso dia, somos chamados a viver pela fé, permanecer vigilantes e continuar anunciando o Evangelho. Que a aparente demora não enfraqueça
a sua esperança, mas fortaleça a sua confiança no caráter de Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se esta mensagem edificou a sua vida, eu quero convidar você a dar um passo além. O conteúdo deste vídeo faz parte do meu novo livro, A Volta de Jesus, Promessa Esquecida ou Plano Perfeito de Deus. Uma obra na qual aprofundo essas reflexões à luz das Escrituras e apresento uma análise mais ampla sobre o propósito de Deus por trás da espera pela volta de Cristo. O link para adquirir o livro está na descrição deste vídeo e também nos comentários fixados. Se você deseja continuar esse estudo e aprofundar sua compreensão sobre esse tema tão importante, será uma alegria caminhar com você por meio dessa leitura. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e mantenha viva em seu coração a bendita esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.